Caros irmãos, meus amigos, mais uma vez estamos aqui, alegres, felizes, pelo privilégio de poder estar sendo um instrumento nas mãos de Deus. Não tem algo mais precioso do que isso. Poder transmitir esta palavra perfeita, poder pregar esta palavra perfeita, sempre reconhecendo e sabendo que sou um ser pecador, um ser imperfeito, mas salvo e remido pelo sangue daquele que é perfeito, que é o Filho de Deus. Hoje quero tratar do assunto, andou cerca de 3.200 quilômetros. Valeu a pena? Compensou a viagem? Eu quero falar de uma rainha que é mencionada na Bíblia, e eu vou ler uma passagem aqui agora em Mateus. Ela é mencionada pelo próprio Senhor Jesus. Veja o que diz em Mateus capítulo 12, verso de número 42. Diz assim a palavra de Deus: a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Então o que nós encontramos aqui? O próprio Senhor Jesus mencionando aquela rainha, a rainha de Sabá. Vamos ver a história? Vamos voltar lá no Velho Testamento, 1 Reis, capítulo 10, e vamos ver a história desta mulher com o personagem Salomão. Aquela rainha saiu lá da Etiópia, andou, como mencionamos, cerca de 3.200 quilômetros. Será que compensou? Tamanho esforço? Tamanho sacrifício? Pense numa viagem no deserto, tempestades de areia, animais, como passar a noite. Por que correr tamanho risco para encontrar um homem chamado Salomão, que as pessoas mencionavam, o Deus que ele tinha? A rainha de Sabá, ela tinha muitos deuses. Só que o Deus que mencionavam em Salomão era um Deus diferente. E ela queria ver se havia diferença nos seus deuses para o Deus de Salomão. E assim ela fez esta viagem longa, fez um grande sacrifício, mas aprendeu muito mais. Interessante, esta mulher foi humilde, mesmo sendo uma rainha. Olha em 1 Reis, capítulo de número 10, vamos ler aqui a partir do verso de número 1. Olha o que diz, ó. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis. E chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro, pedras preciosas, e foi a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe deu a resposta a todas as suas perguntas. Nada houve que não lhe pudesse esclarecer. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. Ela viu o comportamento de Salomão, ela viu a comida na mesa, o assentar-se dos servos, o estar de seus criados, as vestes deles, os seus copeiros. Veja como tudo isso fez diferença para a crença da rainha de Sabá. Tudo isso fez diferença. A obra missionária, irmãos, ela requer tudo isso dos servos do Senhor. Ela requer tudo isso daquele que tem um chamado. O meu comportamento tem que ser diferente dos demais. Minhas vestes têm que ser diferente da dos outros. O meu andar, o meu falar, o meu comer
tem que haver uma diferença. O líder, ele é um exemplo. A rainha estava observando tudo. Então, você que tem um chamado de Deus, você que está servindo na obra do Senhor, você tem que ser diferente. Aquela mulher tinha muitos deuses, era uma rainha muito rica. Humanamente falando, não lhe faltava nada. Divinamente, sim. Espiritualmente, nós sabemos que faltava tudo, porque ela não tinha Deus. Mas humanamente falando, não lhe faltava nada. Mas agora ela percorre 3.200 quilômetros, cerca de 3.200 quilômetros, para encontrar o verdadeiro Deus, que era o Deus de Salomão. Porque no final desse verso que nós lemos, ela menciona os sacrifícios, os holocaustos que Salomão oferecia. Ela ficou fora de si. Salomão adorava o Deus vivo. E a rainha de Sabá viu uma diferença na adoração de Salomão. Verso de número 6. E disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra, dos teus feitos e da tua sabedoria. E não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos ouviram. Eis que não me disseram metade. Sobrepujastes em sabedoria e bens a fama que ouvi. Não me disseram nem metade do que realmente você é, Salomão, e do Deus que você crê, do Deus que você está servindo. Ela percebeu que o alvo de Salomão não era aprender ou ensinar, mas sim temer a Deus. Salomão, ele tinha respostas para tudo, mas ela percebeu que essas respostas vinham no temor do Senhor. Foi o próprio Salomão que diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, você temendo a Deus, você será um sábio. E ela percebeu isso em Salomão. Seu foco não era ensinar, seu foco era temer a Deus. Sendo assim, ele tinha boas palavras para transmitir. O que aquela mulher aprendeu, dinheiro nenhum poderia comprar. Ela trouxe uma quantidade, joias, materiais, dinheiro para Salomão. Mas dinheiro não podia comprar a sabedoria que vem dos altos céus. Dinheiro não pode comprar a obra missionária. Dinheiro não pode comprar um chamado. Dinheiro não deve fazer isso. Eu sei que já ocorreu com muitos. Abandonaram a obra por causa de dinheiro, mas não deveria ser assim. Nunca. O dinheiro da rainha não tinha poder para comprar. Por isso que ela viu aquilo que me disseram. O que eu vi é muito superior. A rainha de Sabá se sacrificou para buscar sabedoria. Faça esse sacrifício, busque a sabedoria do alto e você vai ver como a sua vida vai mudar. Por isso Jesus menciona lá em Mateus capítulo 12, ele menciona esta mulher. Ele menciona a rainha que saiu para buscar em Salomão, encontrou o seu Deus, e agora Jesus diz: eis aqui quem é maior que Salomão e maior do que a rainha. Eu sou Jesus. Busca Jesus Cristo. Sacrifica-se para encontrar com o Senhor, pois Ele já fez o sacrifício na cruz do Calvário para te salvar. Agora é sua vez. Será que a rainha aprendeu? Seria em vão um investimento tão alto se ela não tivesse encontrado a verdade na pessoa de Cristo, ali na pessoa de Salomão. Aquelas ofertas queimadas, um animal inocente estava sendo imolado por Salomão. Aquilo tipificava a pessoa de Cristo. Anos posteriormente iria acontecer. E ela viu aquilo. E ali ela tornou-se alguém diferente. Por quê? Porque ela viu a diferença em Salomão, no Deus de Salomão. Agora é com você. Qual a diferença que há na sua vida do encontro com o Senhor? Qual a diferença que você faz hoje por conhecer a Deus? Será que você teria coragem de fazer igual a rainha de Sabá?
caminhar cerca de 3.200 quilômetros para encontrar uma verdade? Jesus caminhou muito mais. Não há como definir a distância dos céus à terra. Do terceiro céus, como diz a Bíblia, os céus de Deus, não esse que a gente pode ver, muito além. Ele deixou essa glória para vir aqui, para me salvar, para te salvar. E você? O que tem feito? Como tem feito? E o que vai fazer? A rainha disse, olhe, nem metade me contaram. É muito superior. O que o testemunho da tua vida faz hoje com as pessoas? Será que elas ficam admiradas? Ou elas dizem, esse aí tem cara que conhece ao Deus não. Esse aí é tipo de crente? Pense nisso. Vamos ser um exemplo para a glória de Deus. A viagem daquela mulher valeu a pena. Ela conheceu o Deus de Salomão. Que você nesta noite também conheça o Deus vivo, que sacrificou o próprio Filho para te salvar. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus nos use como testemunho verdadeiro da pessoa dele, para a glória dele. Vamos orar. Obrigado, Pai, por mais esse dia, por mais esse momento. Obrigado, Deus, pela tua perfeita e poderosa palavra. Ajuda que a mesma alcance os lares, ó Deus, fortaleça cada um dos teus filhos e fale aos corações daqueles que ainda não te conhecem. Ó Deus, que a tua palavra venha abençoar as famílias, ó Pai, resolver os problemas que existem em cada lar. Tudo para a glória do Senhor. Abençoa, Deus, cada um. Eu te rogo estas bênçãos no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.